Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma vez eu venho gravar um vídeo para aqueles alunos que não puderam assistir a nossa aula. E antes disso eu tenho um comunicado para dizer para todo mundo que nossas aulas de história elas estavam acontecendo às terça-feiras de 20 às 21 horas. Só que sofreu uma alteração. Agora as aulas de história elas vão acontecer às quintas-feiras, de 19 às 20 horas. Eu troquei o horário de aula com a aula de espanhol, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp também. Então eu venho gravar esse vídeo para os alunos que não puderam assistir nossa aula de quinta-feira, que agora é quinta-feira. Então eu venho gravar esse vídeo para esses alunos. Mais uma vez a gente está no nosso projeto que está estudando Belo Horizonte através da história. E essa é a nossa última aula desse projeto. E como última aula desse projeto, até esse vídeo eu vou tentar que seja um vídeo mais curto, porque eu vou fazer só uma recapitulação do que já foi falado nesse projeto, o que a gente trabalhou, e vou explicar a atividade que a gente tem para essa última aula para fechar o nosso projeto. No nosso projeto a gente estudou Belo Horizonte através da história, e um pouco antes de eu recapitular tudo que foi falado, eu acho que é importante a gente falar um pouco de Belo Horizonte hoje em dia. Porque a gente estudou muito como que Belo Horizonte ela é uma cidade cheia de contrastes, desde o seu planejamento e construção, e até hoje em dia esses contrastes estão muito presentes na cidade. E esses contrastes eles compõem a cidade que a gente mora hoje em dia. Só que enxergar os contrastes da cidade não significa não gostar da cidade. Essas duas coisas são diferentes. Isso é uma coisa que eu percebi e me deixou muito feliz. Assim, na primeira atividade que a gente fez, muitos de vocês apontaram as coisas que enxergavam na cidade mesmo, os problemas, a questão da favelização, da periferização, das enxurradas, das questões que compõem esses contrastes da cidade, essa questão de o centro ter sido uma região muito planejada, mas hoje em dia sofrer com uma marginalização e com uma violência à noite muito grande. Então vocês colocaram todos esses pontos que compõem a cidade até hoje em dia, mas enxergar esses pontos não fez com que vocês deixassem de gostar da cidade. E isso que é uma coisa interessante. Assim. A gente tem que começar a enxergar as coisas com um olhar mais crítico. Enxergar as coisas com um olhar crítico não quer dizer não gostar delas. Enxergar o lado ruim da cidade, as coisas, os contrastes que fazem a cidade ser menos do que ela poderia ser, não significa não gostar dela. Significa entender como que ela funciona. E entendendo como que a cidade funciona, a gente entende como nós, cidadãos dela, funcionamos também. Isso foi muito interessante, assim. Então, esse ponto eu saliento muito com vocês, assim, de que a gente enxerga esses contrastes presentes na cidade, mas a cultura e o prazer que a gente tem em morar e ser Belo Horizontino é muito grande. Então, isso é muito bacana. E nesse nosso projeto Belo Horizonte através da história, o que a gente estudou? A primeira coisa que a gente estudou foi que Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do Brasil. Isso já é um marco muito grande. E ela foi planejada logo após a proclamação da República. E ela foi uma cidade planejada para ser esse símbolo de modernidade, o símbolo de uma nova era, com uma visão republicana das coisas e uma modernidade que tinha sempre a Europa como modelo principal. Então, ela foi a primeira capital planejada, ela foi planejada para ser um símbolo de modernidade e ela foi a primeira cidade planejada e já pensada para ser capital. Então, nesse período de construção da cidade de Belo Horizonte, houve uma mudança da capital, de Minas Gerais, que antes a capital era Ouro Preto e depois passou a ser Belo Horizonte. A gente comentou tudo isso. E a gente comentou também que no planejamento inicial da cidade, a Avenida do Contorno seria a avenida que delimitaria o contorno da cidade. Então, a cidade de Belo Horizonte foi planejada e pensada para ser contida pela Avenida do Contorno. E a gente salientou um dos contrastes dessa construção de Belo Horizonte, que Belo Horizonte foi uma cidade planejada para as elites morarem, uma cidade moderna para as elites, e as pessoas de classe mais baixa que construíram a cidade não acharam espaço para morar na cidade. Então esses são uns contrastes muito grandes, um dos maiores contrastes da cidade de Belo Horizonte é essa questão de uma cidade pensada nas elites que excluiu os moradores que construíram a cidade. Outra coisa que a gente salientou foi o crescimento da cidade.
que Belo Horizonte ela foi uma cidade para ser essa cidade moderna e não foi uma cidade para ter essa população que ela tem hoje em dia. Ela foi uma cidade que foi pensada para ter de 100 mil a 200 mil habitantes, e a gente estudou que até a década de 1920 a cidade não cresceu muito. A cidade ela se colocava como uma cidade moderna, mas até a década de 1920 não teve esse crescimento populacional. A partir de 1920, as pessoas começam a vir mais para a cidade, e aí a prefeitura da cidade ela começa a investir na própria cidade. Então, a partir de 1920, o ritmo de crescimento populacional da cidade ela aumenta, e a prefeitura ela passa a investir mais na própria cidade. E isso faz com que venham mais pessoas. Só que uma data muito marcante para a cidade de Belo Horizonte, que a gente salientou e falou, foi a década de 1940, que foi onde uma onda de industrialização atingiu a região sul e sudeste do país. E nesse período, atingiu também a cidade de Belo Horizonte. E essa industrialização ela proporcionou muitos empregos que atraiu muitas pessoas. Então, a partir dessa década, a cidade sofre um processo de industrialização e um crescimento populacional de grande escala. Então, tem um boom populacional na cidade de Belo Horizonte que faz ela inchar e tornar essa cidade que ela é hoje em dia. Assim, rompendo a Avenida do Contorno, que era a linha que delimitava a cidade. Então, a partir desse boom populacional se construiu também a região metropolitana de Belo Horizonte, que é essa região das cidades que compõem Belo Horizonte também. Então a gente viu esse crescimento de BH que não foi um crescimento intenso, foi um crescimento que, desde a sua construção, planejamento e aplicação da cidade, esse crescimento populacional ele foi ao longo do tempo e teve datas marcantes para grandes crescimentos. Outra coisa que a gente estudou foi os espaços culturais. O primeiro que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, que é essa cultura que compõe e faz a gente sentir parte de algo, ser parte de Belo Horizonte, compartilhar a cultura de BH também. E como cidade planejada, BH tem vários espaços culturais que foram planejados. E a gente salientou o Parque Municipal, que foi um parque pensado para ser esse parque construído no meio do centro, e esse parque grandioso que ele quebraria o ritmo da cidade grande, seria um espaço arborizado. E aqui algumas fotos que eu trouxe para a gente pensar e voltar um pouco no que a gente estudou sobre ele, que é esse parque de mata nativa, que seria esse parque mesmo que quebraria essa lógica dos prédios e grandes construções. E esse parque até hoje ele é muito impressionante, assim. Acho que a gente não para perceber, mas até hoje o Parque Municipal ele faz essa quebra, assim, no meio de uma cidade de concreto tem esse parque com várias vegetações, um espaço arborizado. E era esse intuito que ele tinha, assim, ser um espaço de socialização. Outro espaço que a gente viu foi a Praça da Liberdade, que ela foi um espaço que desde o planejamento da cidade ela foi pensada e foi pensada para ser uma praça administrativa, onde todas as sedes administrativas do governo de Minas e da cidade de Belo Horizonte se localizariam. E por muito tempo ela foi uma cidade administrativa, foi uma região administrativa. Até a construção da cidade administrativa, todos os prédios administrativos se localizavam na Praça da Liberdade. Quando se construiu a cidade administrativa, esses prédios eles foram recolocados para a cidade administrativa. Então teve um espaço vago nesses prédios da Praça da Liberdade. E esses prédios da Praça da Liberdade, hoje em dia, que eram prédios administrativos, eles ocupam centros culturais, que formam o que a gente falou que é o circuito cultural da Praça da Liberdade. Que hoje em dia, através dessa foto, a gente consegue ver que tem algumas construções de Niemeyer, alguns prédios da época que agora são museus, e é muito bacana, assim, e compõe muito essa cultura de Belo Horizonte. Outro lugar que a gente se alimentou muito foi o Mercado Central, que não foi um lugar pensado desde o planejamento da cidade, mas foi pensado por um dos prefeitos da cidade na década de 1930, e foi pensado para ser um lugar que reunisse todos os alimentos e bens que que a cidade de Belo Horizonte vendia. Então era um lugar que reunia as praças, as feiras da Praça da Estação e da Praça da Rodoviária. E aí começava a vender todos os bens, todos os alimentos e bens alimentícios que compunham essa cultura de Belo Horizonte. Então era um lugar onde as pessoas poderiam ir e encontravam tudo que elas precisavam. E aqui é uma foto de quando ele era ainda a céu aberto, ao ar livre. E aqui é uma foto antiga dele. E hoje aqui é uma foto de como ele é.
E hoje em dia o Mercado Central ele compõe essa cultura de Belo Horizonte, um lugar turístico muito grande e é um lugar de resistência muito grande também, igual a gente comentou. Outro espaço que a gente falou foi a Praça 7, que foi pensada para ser essa praça central da cidade e tudo mais, e ser uma praça que não era uma praça de socialização, mas uma praça que marcasse o centro da cidade. E a gente viu que esse obelisco que é presente na praça hoje em dia, ele foi um obelisco doado pela Capela de Betim, antes de se tornar a cidade de Betim, e a gente estudou um pouco disso. A gente viu também a Praça Raul Soares, que é uma praça onde só tem encontro de avenidas, que ela estava planejada no planejamento inicial da cidade, mas ela só foi construída posteriormente, em 1933, se eu não me engano. E aqui ela é uma praça que tem uma arquitetura francesa. E através dessa praça a gente comentou como que Belo Horizonte, para se mostrar como essa cidade moderna, ela tem várias arquiteturas de vários países e regiões diferentes. E sempre arquiteturas que têm como a Europa como modernidade. Então tem arquiteturas francesas, arquiteturas alemãs, arquiteturas inglesas, que compõem esse espaço que a cidade queria se mostrar como moderna. E através da Praça 7, da Praça Raul Soares, a gente salientou também essa questão dos contrastes, de como que o centro da cidade ele foi planejado para ser esse lugar de convívio, e a cidade ela seria só ali no centro, mas hoje em dia, por esse boom populacional e esse crescimento tão grande, e por essa localização do comércio só no centro da cidade, um comércio muito intenso, a gente vê que o centro da cidade hoje é uma região violenta, assim, uma região que sofre com um pouco desses aspectos desse crescimento populacional, que é a violência, que é a marginalidade, que é todos esses processos de contrastes que atingem a nossa cidade hoje. Depois a gente falou também do que era a ponta da cultura de BH nas décadas de 40, 50, 60 até as décadas de 70, que era o cinema que compunha a cultura e compunha os espaços públicos onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas namoravam, onde tinha mesmo esse convívio da vida noturna em Belo Horizonte. E aqui eu trouxe um pouco da foto do Cine Brasil que a gente comentou dele. Então, isso foi um pouco que a gente estudou no nosso projeto. Aqui foi só uma recapitulação básica. Se tiver alguma dúvida, tem os vídeos. E agora eu vou falar um pouco da nossa atividade que eu propus para a gente. Então, nesse projeto a gente teve 5 aulas e a gente estudou vários aspectos da cidade de Belo Horizonte. A atividade que eu propus é o seguinte. No nosso projeto Belo Horizonte através da história, estudamos os seguintes temas sobre Belo Horizonte. A gente estudou Belo Horizonte como a primeira cidade planejada do Brasil. A gente estudou a mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. A gente estudou Belo Horizonte como uma cidade símbolo de modernidade, esses aspectos da modernidade de Belo Horizonte. A gente estudou também Belo Horizonte como uma cidade planejada para ser contida pela Avenida do Contorno. A gente estudou essa Avenida do Contorno como uma avenida que daria o contorno da cidade. A gente estudou essa parte do boom populacional sofrido por Belo Horizonte nas décadas de 40. A gente estudou também os vários contrastes presentes na cidade, desde o contraste do centro da cidade, como hoje em dia uma região violenta, como o contraste das periferizações, das favelizações, desse crescimento que não conseguiu conter todas as pessoas. E a gente estudou também os espaços culturais da cidade, que foi o Parque Municipal, a Praça da Liberdade, o Mercado Central, Praça 7 de Setembro e os outros espaços que a gente estudou. Então aqui são 7 tópicos e o que, que eu quero que vocês façam? Opa. O que, que eu quero que vocês façam? Vou retomar aqui. Eu quero que vocês façam o seguinte. Cada aluno deve escolher 2 dos temas trabalhados no projeto e listados acima, escrevendo em forma de texto o que mais te chamou a atenção e o que mais aprendeu sobre os temas escolhidos. Então aqui, eu expus os 7 temas que a gente estudou nesse projeto. Cada aluno deve escolher 2 desses temas e comentar, escolher 2 dos temas que mais te chamaram a atenção. Quais desses 7 temas aqui mais te chamaram a atenção? Você deve escolher 2 dos que mais te chamaram a atenção, dos que você mais gostou de estudar, dos que você estudou e não sabia, das curiosidades que você soube e das coisas que hoje em dia, andando pela cidade, você consegue perceber também. Então, cada um deve escolher 2 desses temas e comentar um pouco deles. Se o tema que te chamou mais atenção foi o fato de Belo Horizonte como a primeira cidade planejada do Brasil, isso você escolhe esse como tema e escreve um pouco sobre isso. O que mais te chamou a atenção em relação a isso? Vocês devem escolher 2 desses temas
e escrever em forma de texto um pouco do que mais te chamou a atenção, o que mais você gostou de estudar em relação ao tema que você escolheu, tá bom? Então essa é a nossa atividade. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar. Se ficou alguma coisa confusa, pode me chamar também, tá bom, pessoal? Então essa foi nossa aula, nossa última aula do projeto Belo Horizonte através da história. Eu gostei muito de poder dar esse conteúdo para vocês, porque eu acredito muito que estudando a cidade de Belo Horizonte, a gente consegue entender mais quem a gente é na cidade de Belo Horizonte. Porque eu acredito que quando a gente conhece a história das coisas, as coisas começam a ter mais sentido para a gente. Então, uma coisa que aconteceu muito comigo foi que o centro da cidade começou a ter mais sentido para mim. E começou a ter mais sentido porque eu agora sei a origem dele. Eu sei a origem do Parque Municipal, eu sei a função do Parque Municipal, eu sei que a Praça da Estação antes era uma estação de trem. Então eu acredito que para todos vocês, também, hoje em dia, olhando para a cidade, a gente consegue entender mais quem nós somos também. Qualquer dúvida, se vocês gostaram, se teve alguma crítica, alguma coisa em relação ao projeto, podem me mandar mensagem, tá bom? E eu estou sempre disponível no WhatsApp, tá bom, pessoal? Tchau para vocês.